Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como vocês sabem, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje é arte, história e Ceará, a partir de uma visão muito peculiar do nosso convidado, que é Francisco Bandeira, que é artista visual cearense e um grande nome. Nós vamos já conversar sobre isso. Bandeira, imenso prazer, muito obrigado por estar aqui conosco, visitando a Casa de Vovó Dedé, esse projeto grandioso e que muita gente ainda não conhece, mas quando vem se encanta. Então é um imenso prazer recebê-lo. Eu queria começar... Você ia falar alguma coisa? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de visitar a Casa de Vovó Dedé. Fiquei, assim, muito contente por saber que é um ambiente próspero da cultura, das artes visuais, da música, do teatro, da dança. Vocês têm um projeto magnífico, porque abrange um bairro da Barra do Ceará muito importante. O Marco Zero parte da Barra do Ceará. É importantíssimo eu estar aqui. Muitíssimo obrigado a você por ter me convidado. Esse artista que batalha, né, há mais de 40 anos, venho desenvolvendo a minha arte, né? Sou artista visual. Nasci no dia 3 de junho de 1963. Dia 13 agora completo 59 anos. E para o ano faço 60. Venho trabalhando no decorrer da minha história artística, cultural. Eu digo que eu comecei desenhando na barriga de minha mamãe. 59 anos, vai fazer 60, mais de 40 dos quais produzindo arte. 41 anos, quase 42 anos produzindo artes, né? Trabalhando com, vamos dizer, uns anos, sou da geração dos anos 80, né? Trabalhando com pintura, gravura, fotografia, desenho. Que é um pré-requisito importante, que é um como você me pré-requisito dizia. importante, né? Ministro de oficinas por muitos municípios aí, através da SEARTE, através do IDT. Eu me lembro que, está dentro do contexto da arte visuais, a fotografia, né? Nos anos 90, montei o Laboratório Móvel de Fotografia no Morro Santa Terezinha. Nós fizemos, o Haroldo Escudeiro, nós fizemos um projeto que é apoiado pelo Tasso, né? Que na mesma época, nós fundamos um galpão de arte na Rua José Vene 250, e não existia nem um Dragão do Mar, né? E antes dessa história toda, assim, voltando ao meu passado, eu fui morar em Brasília, fiz meu segundo grau em Brasília, lá tinha História da Arte na escola, e um professor, pelo meu nome, disse: "Você é o que é do Bandeira?" Eu disse: "Eu sou sobrinho do Antônio Bandeira, irmão do meu pai, sou apaixonado pela obra do seu tio. Você tem algum trabalho?" Eu disse: "Tenho, eu pinto em casa." Eu sempre fui incentivado, né? Meu irmão morava em Brasília, eu fui em 79, 80, 81, mais ou menos por aí. Aí ele foi, eu levei um quadro para ele ver, e eu participei de uma exposição chamada Facibra, Feira de Arte e Cultura de Brasília, que eu tenho o certificado até hoje. Isso você tinha quantos anos, perdão? Eu acho que adolescente. Eu devia ter uns 17, 18 anos, por aí. Mas antes mesmo, quando eu tinha 8 anos, eu estudei numa escola militar, que era no CPOR, e eu ganhei um prêmio, né? O melhor aluno no concurso da quinta série, e o coronel Adriano me deu uma medalha, e depois eu ganhei um prêmio como um aluno padrão, um aluno mais estudioso das 5 turmas da quinta série. Bom, todo artista de grande envergadura, de visão muito ampla, tende a ser estudioso ou se aprofundar em determinadas
questões. Mas também tem uma questão da rebeldia artística, né? De Tem, quebra de paradigma. tem. Como é que isso funciona com você? A organização Bem, e a desorganização, digamos assim. olha, constantemente, eu sou uma pessoa inquieta. Eu costumo produzir muito à noite, né? Você dorme pouco? Durmo um pouco, né? Eu gosto muito de produzir à noite vamos supor, se eu tenho alguma ideia, eu estou sempre colocando no papel, para não fugir aquilo, né? Então, o que é que eu falo sobre a minha questão da minha infância? Aí, volto para Fortaleza, trabalho no Diário do Nordeste, né? Um pouco tempo, na época ainda era época regime militar, foi até 85, né? Você já era jornalista, não? Não, aí depois que eu adentro Depois de fazer o curso. aí eu trabalhei como diagramador, né? Inclusive o doutor Edson, muito amigo do papai, que morreu Silva? Não, é Edson Queiroz, Tá, perdão. né? Que morreu no acidente de avião. Ele naquela época que emprego era um bilhetinho. Aí ele mandou, o papai chegou, tu vai trabalhar lá no Diário do Nordeste, vai procurar um diretor de lá. E no dia que eu fui procurar o diretor, me deparo com o próprio Ayrton, o Edson Queiroz, né, da família. E eu trabalhei, então, como diagramador com o Paulo César, filho do Dedé Teixeira, Dedé de Castro. Filho do Dedé de Castro, né, o Paulo César. Fiquei diagramando, naquela época era obrigatório você ir para o exército, aquela coisa toda tal. Saí, fiz um concurso na época. Na época a gente faz concurso, aquela coisa toda, né, da Polícia Federal, aí fui por finalmente, mas não queria de jeito nenhum. Meu lance era querer as artes. Entro saio de lá, vou direto para a imprensa universitária, onde eu tive o prazer de conhecer o Grupo Clã. Sim. Clube da Literatura, né, dos Fez muita escritores, história, né? Aí, lá na imprensa universitária, o senhor Anselmo Frazão, que está vivo, está com 99 anos. Estive com ele até a semana passada, devido a um filme que nós estamos produzindo sobre a vida e a obra do Bandeira. Que nós vamos chegar lá. Então, eu convivi com Martins Filho, Fran Martins, Manuelito, o Girão, né? O Milton Dias era um grande amigo cronista do Bandeira. O papai me levava muito para a universidade, nos anos 70, eu pequenininho ali, aquela coisa toda, Salão Nobre, as festas que tinha. E uma certa vez eu estava lá na imprensa universitária, que eu trabalhava... Eu saí do Diário do Nordeste, que era super moderno, para ir dentro de uma gráfica, né? Porque era dentro do linotipo ainda, não tinha um computador, né? Você não tinha um computador. Uma vez eu vi o Sérgio Esmeraldo... Eu queria só... Termine. Pois não. Eu queria entender um pouco da sua rotina. Você disse que dorme pouco, produz muito à noite, mas eu queria entender um pouco da sua rotina de como é o seu fazer artístico. Pronto, o meu processo criativo, que você quer dizer, né? Também, mas eu queria entender os seus dias. Se você é um artista organizado, normalmente isso não acontece, né? Que horas que você faz, para quem você produz, o que você pensa, o que você lê? Era o seguinte, na minha casa, você vai encontrar muitos livros de arte, sobre arte. Eu gosto de pegar no papel, sentir o cheiro do livro, como também posso, na internet, ver alguns livros, mas eu tenho a necessidade de pegar no papel. Sim. Adoro pegar nisso. Aqui eu estou pegando num Perfeito. bico de pena, né? Uhum. Então, o que é que acontece? Eu sou um artista organizado. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas cronometrando o tempo. Eu digo assim, eu vou ter tantas horas para fazer isso, tanto dia para fazer isso. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, o processo desse, e no final vai dando tudo certo. Certo? Eu tenho arquivado na minha casa tudo. Tudo que você produziu? Tudo que eu produzo, tudo. Outro dia eu estava mexendo nas minhas fotografias, encontrei uma fotografia minha da Maria Bonomi, no qual até o Marcos Lage fez botou uma nota, porque a Maria, para mim, você fala da gravura
brasileira, você tem que citar Maria Bonomi. É a mesma coisa você falar do Antônio Bandeira e citar o Antônio Bandeira como sendo o precursor da habitação informal do Brasil. Né? E teve uma carreira internacional. Então, foi fundamental essa passagem, essa convivência no galpão de arte, onde eu convivi com a efervescência cultural, no começo de 89, 90, 90 e pouco, tal. Antes surgiu o Dragão, já tinha um galpão de arte, vários artistas estavam lá circulando, né? O Juninho Silveira, Antônio Formiga, foi comprar a prensa, né? Eu chamava até odontoplástico ator, porque é odontólogo, artista plástico e ator. E foi efervescente, muitas pessoas passaram pelo galpão de arte. Eu tenho todo esse material guardado, fotografias, que eu pretendo futuramente fazer um livro. Daria um bom livro, viu? Aliás, dará um bom livro. Com certeza. Agora você usou o termo artista plástico e hoje em dia o que se... Pela expansão do que é plástico, virou-se artista nomenclatura, visual. Né? Porque você pode botar pintor, gravador, jornalista, arte educador, né? Fotógrafo, desenhista, gravador. Mas você prefere ser chamado de artista plástico ou visual? Atualmente é artista visual, né? Nós estamos usando o metaverso, né? Que depois a gente pode chegar um pouco lá, já que nós estamos usando a computação gráfica, que hoje foi inserido no mundo da gravura, que depois vou falar um pouco sobre a gravura, a infogravura, né? Que é através da computação gráfica. Então, eu bebi de cada... Só está faltando fazer escultura. E eu tenho planos para fazer escultura. Eu tenho um projeto para fazer escultura. Mas eu bebi um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Do dia a dia. Sobre buscar as coisas no dia a dia. Quais suas matrizes atuais, assim? O que lhe hoje desperta como origem de criação hoje? Bem, eu não sou um artista, vamos dizer... quietinho, eu gosto de novidades, eu gosto de criar, eu sou um pesquisador. Do mesmo jeito que como eu tenho aqui, né, a Fotografia, sim. Eu pensei que estava até aqui, eu trouxe está ali, né? A Fotografia, que eu introduzo em 2004, quando eu ganhei um grande prêmio no Salão de Abril. Eu introduzi a fotografia no mundo, que hoje chama-se gravura no campo ampliado. O que é gravura no campo ampliado? É você fotografar, aí tem um primeiro plano e um segundo plano. Supor, tem alguém aqui atrás e eu faço isso, paz e amor, aí ele fotografa, ele me pega o primeiro plano, o segundo plano e de repente aqui tem uma estátua, sei lá, uma estátua da liberdade, eu faço isso aqui. Aí você faz a fotografia. Eu não, foi o que eu fiz. Eu peguei fotos antigas, 1922, aí xilografei no bolso do cara, um celular, botei Cyber Café lá em cima, e xilografando e imprimindo em cima da fotografia. Aí tem essas duas obras foi que eu ganhei o Grande Prêmio Salão de Abril em 2004, que chama-se Grande Prêmio Unifor, em nome da Unifor, que depois eu fiz uma individual na Unifor. Até esse trabalho hoje está exposto atualmente no Dragão do Mar, que está no acervo, está tendo uma exposição, os quilombolas, né? Que está no Dragão. Você pode ver esses meus trabalhos, são dois trabalhos. E o Bonde Andando, e tem outro trabalho... que tem um disco voador, ET à vista, que é o disco voador que eu xilografei em cima aquela igrejinha que fica ali na leste-oeste, perto da Santa Edvigem. Ok. Né? ET à vista. O que é? São pessoas fora, aí de repente vem um disco voador, é como se as pessoas estivessem correndo para dentro da igreja. Do mesmo jeito que eu peguei você tem que... eu pego a fotografia, tem áreas brancas. Aí eu coloquei um computador e um mouse na mão do cara, né? E o cara disse, uma foto de 1930. E aí eu botei assim, banquetes. Aí foi com essas duas obras que eu ganhei o grande prêmio, né? Aí vem a questão da pesquisa da fotografia,
Hoje em dia eu estou pesquisando a trama do coqueiro, né? Que já está patenteado, né? Eu patenteei a trama do coqueiro, né? Com escritório... Utilizada de que forma? Eu uso a trama do coqueiro. Para produzir o quê? Para produzir as gravuras, né? Eu fiz a patente com um escritório de advocacia, né? O Cortez, Sim. né? E trabalho também com o Metaverso, que é com o Ricardo Craveiro. Sim. Você futuramente vai ter a oportunidade de conhecer essas duas pessoas. Perfeitamente. São pessoas que eu faço questão de citar, porque o artista ele tem que preservar, ele tem que patentear suas descobertas, né? Sim, sim, sem dúvida. E essa é uma preocupação que normalmente artista não tem. É. O seguinte, ninguém nunca inventa algo. Vamos ver, inventou a pólvora. Quem inventou a pólvora, né? Aí você vem dos primórdios da China, onde surge a xilogravura, que é milenar, né? Xilogravura é gravar na madeira. Litogravura, usar a pedra. Né? Aí você vem com a gravura em metal, que é usar aço no cobre, né? No metal. Aí você tem a monotipia, que faz parte do mundo da gravura. Né? Você tem o linóleo, que é lineoliogravura. Você tem a serigrafia, a computação, que é a infogravura. Aí você introduz a fotografia, criado por mim. E, atualmente, gravura trama vegetal, que foi feita uma matéria grande sobre esse processo que eu venho desenvolvendo. Eu li. Saiu no último sábado. Eu quero até parabenizar a professora Cadma Marques por ter feito essa bela matéria. Né, eu gostei muito quando ela relacionou a própria trama à vida, né? A vida é cheia de tramas, de enlaces, de nós, né? Então, quando ela fez essa comparação, eu achei muito interessante e aumenta a possibilidade de compreensão. Mas eu queria conversar com você porque impressiona e é um tanto surpreendente a semelhança física com o seu tio Antônio Bandeira, pelo menos para quem conhece assim de foto. E aí, não por acaso, você é chamado a interpretá-lo num filme que está sendo produzido por ele. Salvo engano, antes da pandemia, já era para ter terminado, provavelmente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo em que você deixa de ser um artista que produz coisas para que outras pessoas vejam e passa a ser o cara que vai ser visto. Você é o produto, você é a obra de arte. Como é que isso acontece na sua cabeça? Bem, é um processo que é o seguinte, além de eu trabalhar a questão do meu trabalho como artista visual, né, do contexto das artes plásticas visuais, eu sou estudioso da obra do meu tio, do Antônio Bandeira. Eu tenho um bom arquivo pessoal, né, de fotografias, de materiais, de textos que falam sobre a obra do Bandeira, porque eu acredito que essa geração nova que tem deveriam se aprofundar mais, não só o Bandeira, como o Aldemir, como o Barrica, Scapiano, né? Raimundo Sela, inclusive falar sobre o Museu de Arte. Museu de Arte onde estão esses grandes artistas em salas permanentes, sala Antônio Bandeira, sala Aldemir Martins, sala Raimundo Sela, sala Chico da Silva, sala Descartes Gadelha, gravuras populares e salas estrangeiras. Os maiores acervos que tem do Bandeira se está no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, do qual eu trabalho lá. Né? O Antônio Bandeira fundou, junto com o seu grande, eu acho, e o Martins Filho foi um cara assim, excepcional. Né? Uma vez eu falei até para uma pessoa, eu estava conversando, que o Martins Filho, o professor Martins Filho, reitor dos reitores, né, que chamam, né? Ele foi uma pessoa futurista, porque ele fundou em 1961 o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, botar pessoas lá dentro, como Zenon Barreto, Floriano Teixeira e muitos outros artistas que trabalharam lá, para buscar obra de arte, gravura popular. E, em 1961, se preocupar em fazer um museu, que até hoje está lá. Né? Foi fundado pelo... Vale a pena a visita. É engraçado que... Tem um acervo espetacular. Interessante que o museu
Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, que foi fundado, né, em 1961. Né, teve o Martins Filho funda, né, o Antônio Bandeira faz uma exposição. Meu pai trabalhou lá e eu trabalho lá, né? Para o ano eu estou completando 40 anos, estou me aposentando da universidade, eu sou responsável pelo núcleo de gravura, temos a oficina de gravura Mestre Nosa, onde eu ministro as oficinas, né, de gravura. Sim, mas eu quero ouvir você falar sobre o desafio de fazer o filme. Sim, o desafio foi o seguinte, eu sempre fui um estudioso, como eu falei anteriormente, sobre a vida e a obra do pintor Antônio Bandeira. E eu tenho um grande amigo chamado Jói Pimentel, que é cineasta, Sim, né? Professor aposentado, professor da Casa Amarela, né? Onde o Volney Oliveira é o diretor. Um abração aí para o Volney, né? Um batalhador. Casa Amarela é muito importante, fiz equipamento muito importante na Universidade Federal do Ceará. Né? O velho Eusélio Oliveira, que foi um dos fundadores, infelizmente faleceu há algum tempo. E aí eu falando com o Jói, vamos fazer isso, vamos, botamos na lei. Aí saiu de repente, devido a essa pandemia, nós tivemos que parar, mas nós fizemos filmagem em Paris, São Paulo, filmamos a Maria Bonomi, né? Que é uma das maiores gravadoras do Brasil. Você falar da Maria Bonomi, você tem que citar a Maria Bonomi como uma das maiores gravadoras. Do mesmo jeito que tem o Bandeira, né, que é um dos maiores pintores, né, de habitação lírica informal, o tachismo, né, que logo quando ele começou, ele era figurativo, né, expressionista, fauvista, né, adorava o Van Gogh. Aí você tem que tirar o chapéu para Maria Bonomi, que foi quando eu viajei, que eu fui escolhido para... Isso foi em São Paulo? Nós filmamos em São Paulo. Chegou a filmar a parte do Ceará toda? Não, aí o que acontece? Filmamos lá em Paris, né? Fomos lá, La Chamorière, onde o Bandeira, quando chega em Paris, vai para lá. Entra, não gosta, fica arredio. Filmamos também na Escola Nacional de Belas Artes de Paris. Né? Fomos nos locais onde o Bandeira frequentava, Café de Flores, Paul Sartre, Bandeira, Simone de Beauvoir. E para mim foi isso. Então, a vida de ator é complicado, viu? Bastante. Mas está sendo lindo, Mas foi né? um processo fácil para você se adaptar a esse tipo de trabalho? Mais ou menos. É o seguinte, no processo de... Como eu sou um artista visual, de artes visuais, né? Eu sou pintor, um artista, né? Então, tem hora que eu interpreto, é como se eu estivesse no métier do dia a dia, de eu estar dentro num ateliê, tá, aquela coisa. Mas tem horas que, quando é para ser o Bandeira, é um pouco complicado. Né? O Bandeira é muito performático, sabe? O seu convívio com ele foi pouco tempo, foi muito tempo? Não, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. O Bandeira, ele nasceu no dia 26 de maio de 1922, né? Semana de Arte Moderna, né? Que, por coincidência, esse ano, Semana de Arte Moderna. E o Bandeira morre aos 45 anos, em 1967. Muito jovem. Foi uma carreira meteórica. Assim, e você nasceu em 69. Eu nasci em 63. 63. Então você era muito era criança. Muito jovem, né? não. A minha mãe relata, minha mãe, Angélica, mas chamava ela de Maria, que o Antônio Bandeira foi até a maternidade, onde eu nasci, que chama até Hospital César Calça. Ele foi lá visitar a mamãe. Aí disse que me pegou disse, esse menino é tão cabeludo, Maria. Eu acho que quando crescer vai ser santeiro. Então ele me conheceu, mas eu não. Você conviveu, na verdade, com os resultados do trabalho dele, com o nome dele, com essa questão, né? A questão da herança que ficou, né? Aquela coisa toda. O meu avô, Sabino Bandeira, tinha uma fundição que começou todo mundo na década de 30, década de 40 se concentrava ali, as famílias se concentravam no centro da cidade. É a fundição Santa Isabel. Aí depois passou, quando foi lá para Padre Biapino, passou fundição Bandeira. Aí ele começou fabricando bombas, né? Puxar essas bombas. Aí depois tornou-se bombas elétricas, né? Com motores elétricos. E ele dominava o mercado aqui na época, né? O Cássio Pascoal, quem fala isso aí é um primo, minha prima também, vale ressaltar, uma prima que eu tinha muito contato com ela,
que é a Cleide, né? A Cleide Bandeira. Depois eu vou falar sobre o Instituto Antônio Bandeira, né? Sim. Vou citar, porque nós fundamos o Instituto Antônio Bandeira. Então, isso vivenciando, né, dentro da minha carreira, como um ator que eu faço, né, o papel do Bandeira, dá para tirar, certo? Tem hora, dá para ser, mas é complicado. Filmar dá muito trabalho. Eu queria conversar com você ainda sobre duas coisas. Primeiro, Bandeira nas escolas e o Instituto, como você já adiantou. Explica o que é o Bandeira nas escolas e como é que foi concebido e do que se trata, por favor. Vamos lá. Estamos aqui com uma revista, né? O contexto todo, dentro do contexto da arte e educação. É importante ressaltar que essa bandeira nas escolas é a realização do Instituto Antônio Bandeira, né? E temos a produtora Via de Comunicação, né, que é a produtora Via de Comunicação, né, que é a Maru, que é a dona da Via de Comunicação. E o Instituto Antônio Bandeira foi fundado, né, há cerca de quase 8 anos. O Instituto dá suporte também a esse tipo de produto, né? O Instituto Antônio Bandeira foi criado no objetivo para preservar a obra e a imagem do pintor Antônio Bandeira. Certo. Né? Eu fui dos batalhadores, a Cleide também. Tem o nosso presidente Nilson Bandeira, né, que é o presidente do Instituto Antônio Bandeira. Tem o filho dele, o Manuel Bandeira, que é do jurídico. Né? Então, nós temos também um perito, né, em obra de arte que trabalha para nós. Então, o Instituto ele vem atuando. Nós criamos nós vamos supor, tem-se as obras do Malc. Aí nós temos todas as imagens das obras do Malc. E criamos um número de tombo. Né? Para cada imagem nós damos tombo. Né? E existem as certificações. Você tem ideia do tamanho da produção que ele deixou? Olha, o Bandeira... Porque foi uma vida relativamente curta, né? Foi entre 4 a 5 mil obras que o Bandeira produziu. Foi mesmo. Vale ressaltar que, além desse belo acervo de 40 obras do Malc, né? E, se não me engano, 37 foram doadas, 37 foram... Ele vendeu, 37 obras o Antônio Bandeira vendeu. Né? Ele produziu 80% dessas obras dentro do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, outras ele trouxe do Rio, e 3 obras ele doou ao museu. Né? Então, o painel Cidade em Festa, a coisa mais linda do mundo. O painel ele é quase 6 metros de Mas é o que está no largura, que está no Museu de Arte do Malc. Sim, Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Por 2,5, mais ou menos, por aí. Né? Na medida certa não tem. Isso foi feito lá dentro? Foi feito na Universidade Federal do Ceará. E tem a Cidade Queimada de Sol, que tem uma grande obra, que é uma das obras assim, que eu... Salvo engano, foi a que saiu na capa do Anuário do Ceará. Exatamente. Existe a Cidade Queimada de Sol, existe a pintura e a poesia. Bom dia, Fortaleza, te ofereço, né? Vocês já se depararam com alguma falsificação? Olha, falar esse termo falsificação é muito brando, né? A gente tem que ter bastante cuidado em falar que Qual o termo que você acha mais adequado? Uma obra que foi para pesquisa, né? Uma obra que pesquisa. Vamos supor, uma obra não autêntica. Existe muito, todos os pintores passam por isso, né? Grandes pintores, né? Sim. As pessoas tentarem fazer uma releitura, né? Uma releitura, é algo diferente que eu posso fazer. Vamos supor, eu estou olhando aqui, eu estou aqui na câmera, eu estou olhando aqui para um anjo tocando um violino. Eu posso fazer uma releitura daquele anjo tocando berimbau. Mas isso é uma atividade manifesta. A pessoa faz questão de dizer que é uma releitura. E isso não é problema. Eu falo daquela produzida de má fé. Existe muito, né? Você existe muito, como todo artista, como existe muito existe alguns Raimundo Celas, né? Como existe Aldemir, existe Bandeiras, existe Volpes, tá? O mercado é constantemente. As pessoas não falsificam nota de R$100, de R$200, né? Hoje em dia nós estamos tendo muito problema agora com o Pix, né? Porque as pessoas estão... Então, com essa tecnologia que nós temos avançada, né? Dentro da digitalização, você pode
imprimir, fazer uma impressora, alguma coisa, sei lá, imprimir o processo ficou mais simples. Imprimir Bandeira, para a gente ir lápis. se caminhando para o final, qual a sua preocupação em buscar novos suportes, novos materiais? Você é de produzir com coisa nova? Atualmente eu estou com um trabalho que chama trama vegetal. Aquela que você falou, né? da trama do Que é coqueiro. a trama do coqueiro. O que vale ressaltar, nós vivemos num mundo onde a biodiversidade está muito castigada pelo homem. Sim. Né? A natureza, os mares, você vê que as pessoas estão tirando canudinhos. É um absurdo você estar no pleno século XXI, você não fazer uma reciclagem de lixo, usar canudinhos ainda de plástico, sabe? Se nós estamos maltratando a natureza mãe, ela vai chegar um momento que ela vai explodir. E está explodindo, né? A questão do efeito estufa é fundamental você falar sobre a biodiversidade. Aí onde é que eu entro com o trabalho da trama do coqueiro? A trama do coqueiro vem do coqueiro, é vegetal. Da trama eu posso transformar em papel vegetal, né? Coloco o papel vegetal e imprimo a trama em cima do papel vegetal. Né? É um papel artesanal que é chamado. E esse material, ele é degradável. Enquanto quando eu uso um linóleo, ele passa 1000 anos para poder se desintegrar. Está na entrevista que a Caiba fez. Né? Então, a trama, né? Os anjos caídos, os seres, né? Que são o conceito, né? Das séries que eu dou, quando eu estou criando, né? Eu imprimo a trama, eu coloco em registro, quando você coloca numa prensa, né? De gravura, né? Então, eu faço sobreposições de imagens. Você tem que ser muito metódico na hora de colocar em registro tudo. Dá muito trabalho eu coloco com pinças e tal, são coisas milimétricas, você tem a paciência de colocar e fazer tudo ao mesmo tempo, de sair é um trabalho, é um processo, porque o gravador, ele tem que saber desenhar, ele vai gravar, vai fazer a estilogravura, vamos supor, ele faz o desenho, vai gravar com as goivas da matriz, você tem a matriz, que é a madeira, você faz o entintamento e depois você faz a impressão. Pode ser na prensa ou pode ser manual com a colher de madeira. É impressionante como o desenho ele tem um valor para você muito grande, né? Eu quero mostrar esses desenhos aqui, são bico de penas, Sim. que as pessoas pensam que foram impressas numa impressora a jato de tinta, né? E é feito à mão. É a precisão, é a mão, né? E você disse que está com um probleminha na mão. Eu tenho um probleminha aqui na minha mão aqui, mas não impede o trabalho. Não impede, né? Não impede de eu fazer. Isso é a leveza da mão do artista, o bico de pena, né? Aqui são as texturas. Isso aqui, para mim, é um êxtase, sabe? Quando eu estou desenhando. É um processo criativo bom para a memória, bom para a mente, bom para o coração. Te faz bem. Me faz muito bem quando eu estou desenhando, quando eu estou criando. Né? E puxa muito também do artista. Às vezes a gente diz, que coisa bela, que coisa... Mas você às vezes fica cansado. Quanto tempo demora para um trabalho como esse? Olha, um trabalho como esse aqui, eu passo eu dou umas paradas, né? Umas paradas. Quando você está trabalhando, às vezes você está trabalhando, mas você tem que parar. Sim. Faço isso. Aí quando eu pego aqui que eu volto, eu já vi uma leitura, o que é que eu tenho que fazer. Aqui você tem uma profundidade de campo imensa. Pode olhar isso aqui, a profundidade de campo imensa. Né? Olha a profundidade de campo aqui desse desenho, nanquim. Nanquim sobre papel canson. Olha esse aqui. Eu tenho muitos seres da mulher. Eu tenho um erótico, eu tenho várias séries. Várias séries, né? Você tem ideia do tamanho do seu acervo produzido por você, obviamente? Olha, eu perdi, assim... Eu tenho muitas coisas catalogadas, mas eu faço muitas... Produzi muito. Eu trabalhei com estilogravura, né? Trabalho com estilogravura, trabalho com linogravura, trabalho com gravura... Já trabalhei com gravura em metal em Porto Alegre, fiz muita gravura em metal em Porto Alegre, na Telelivre de Porto Alegre. Litogravura, comecei a fazer litogravura, sabe aonde? Na Universidade Federal de Pernambuco. No Arrisca... Tem que falar sobre o mestre Hélio, que faleceu há quase 2 anos. Ele foi o fundador
lá em Pernambuco, né? Foi impressor do João Câmara, né? E ele era um mestre da Universidade de Pernambuco no Centro de Cultura e Arte, né? Do qual tem o Tanner Dias, que ao contrário, Renato Said, ele tem um projeto belíssimo chamado Itacoatiara, né? Onde eu fui fazer uma residência internacional, tem uns gravadores bons demais. Eu estava justamente com uns gravadores lá do México. Inclusive, eu tenho um convite para ir ao México, e quando passar mais essa pandemia, irei visitar o ateliê desses artistas. E quando voltar ao normal, tem que terminar o filme também, né? O filme está... Nós voltamos às filmagens, né? Voltamos às filmagens, né? O meu projeto é continuar na pesquisa. Eu vou estar me aposentando do Museu de Arte da Universidade Federal para o ano, né? Quando eu completo 60 anos e 40 anos de carreira. Na oficina de gravura Mertinosa, Malc. Ótimo Adoro nome, o que eu faço, sabe? Quando eu me aposentar, sempre andarei por lá. Para sentir o cheiro das tintas. E vou montar um ateliê para mim, com a prensa, tudo. Eu quero uma coisa bem diferente, assim, vai ter um ateliê, café, onde eu possa receber os amigos, né? Onde eu possa ter um local para expor meus trabalhos. Sim. E expor também trabalho de colegas, né? Excelente. Um ateliê. Bandeira, a gente chegou ao fim, chegou o nosso tempo aqui limite. Eu queria lhe dar aí 30 segundos nessa câmera para você dar um recado final, por favor. Bem, fique à vontade. Eu agradeço muito aqui por essa entrevista, pelo espaço fantástico que vocês têm. Inclusive, eu até anteriormente de você começar a me entrevistar, eu me propus a vir fazer um workshop, certo, estilogravura, de gravura. Nós vamos tirar um dia todo. Perfeito. Né? E continuarei com o meu processo de criação, desenvolvendo minhas pesquisas. Voltei a pintar também, voltei a pintar, né? Porque é um ciclo, a questão... Eu bebo um pouquinho da gravura, eu bebo um pouquinho do desenho, eu bebo um pouquinho da pintura, né? Agora, a experimentação de ser ator, né? Essa questão toda. Quero parabenizar todos os artistas de Fortaleza. Eu tenho grandes amigos, grandes artistas. O Ceará é um celeiro de artistas, sabe? É um celeiro de artistas. Não só na música, sabe? Diversas linguagens. Nas artes visuais em geral, na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas, artes cênicas. Parabenizo todos eles. Agradeço imensamente por essa oportunidade que estou tendo de ser entrevistado por vossa pessoa. Quero agradecer uma pessoa, né, que futuramente irá dar uma entrevista. São duas pessoas. Sim. Né? Nós vamos trazer aqui. Que é o Ricardo Craveiro e Frederico Cortez. Já está empeleitado, como diz. Que faz parte da minha equipe. Já está agendado para a semana que vem. São pessoas que trabalham comigo, né? Perfeito. Que cuidam do meu processo artístico. Eu faço a produção e eles são meus parceiros. Um deles já cuidou de muita confusão minha também. Olha, então, enfim, eu agradeço imensamente a sua presença, viu? Gente, satisfação imensa estar aqui sendo entrevistado por vossa pessoa. Conheci o Vale, né? O Wagner, ele é o diretor-geral da casa. Não, foi o Vale que estava... O Wagner, ali quem começou com a gente foi o Augusto Lessa, que lembrou um pouco da sua Augusto história, Lessa, né? O Augusto Lessa... Eu já tinha visto Augusto Lessa, né? Já vi Augusto Lessa. Tem uma coincidência de infância, né? Eu agradeço também ao sindicato, Sindicato de Jornalistas, do qual faço parte. Eu agradeço também à ACI, Associação Cearense de Imprensa, né? Como jornalista, que também sou. E estou vendo ali, aqui na plateia, um cantor. Ninguém mais, ninguém menos. Ninguém menos. Os Pavãozinhos. Que está com um disco novo. A gente vai conversar com ele depois. Agradeço. Bandeira, imensamente agradecido com a sua presença. Bem, eu fico agradecido, por ter essa oportunidade de conhecer esse belo projeto. Já sabia desse projeto. Eu acho que eu andei aqui no começo. Tá. Mas é magnífico isso aqui. Um abraço fraterno para o meu querido colega, sabe quem? Bernardo Neto, que mora na Barra do Ceará e
canto os poemas da Barra do Ceará, do Marco Zero, né? E andei muito na Barra do Ceará, me lembro das dunas que tinha do Clube de Regatas. Perfeito. Muitíssimo Bandeira, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.